Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Laura Carvalho, sou pesquisadora do CEUCI, Centro de Estudos sobre Urbanização para o Conhecimento e Inovação, vinculada à Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. No CEUCI, o meu trabalho refere-se principalmente à sociedade civil organizada em torno da sustentabilidade, em áreas temáticas como agricultura urbana, meio ambiente, saúde, moradia, cidadania, entre outros. Eu vou compartilhar aqui com vocês um projeto no qual eu estou trabalhando em torno da questão alimentar e agrícola, no RIDES, o Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável. Só vou compartilhar aqui o. Bem, o que vem a ser um território do conhecimento, né? E o RIDES. Como vocês podem ver aqui nessa figura maior aqui à sua esquerda, né? Esse tracejado cor-de-rosa. Tem a Fazenda Argentina, que a Unicamp adquiriu há 10 anos atrás, e pensando nesse Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, começou a articular os outros atores que já existem nesse território, né? Então, assim, você tem ali o Santander, o CPTEM, empresas multinacionais, outros tipos de polos de tecnologia, a própria Inova, né? Que é a agência de inovação da Unicamp, Hospital, a Pucamp, outras universidades, também a Embrapa, que já está no campus da Unicamp. Só que essas organizações e essas instituições não estão alinhadas num projeto. Então, o RIDES vem com uma tentativa, com um projeto para articular esses atores presentes no território, para impulsionar um desenvolvimento urbano sustentável na região, baseado no conhecimento, certo? Então, o RIDES seria, então, esse tracejado violeta, aqui da outra figura, onde todas essas organizações, então, têm essa visão comum para esse território. Só que, obviamente, isso precisa de muita reunião, articulação, construção de uma visão em comum. Então, eu pensando nisso, desenvolvi, a partir, né, de experiências no exterior, um modelo de distrito de inovação alimentar, a partir dos atores do território que estão envolvidos com agricultura e alimento, né? Então, a Santa Food Tech é uma deep tech de alimentos, uma startup que quer começar a atuar em Campinas, a Embrapa Agricultura Digital, que está no campus da Unicamp, e a Prefeitura Municipal de Campinas. Então, o que vem a ser, né, um distrito de inovação alimentar? É uma iniciativa que visa promover o desenvolvimento de empresas e soluções inovadoras na área de alimentos, criando esse ecossistema colaborativo de startups, empreendedores, pesquisadores e instituições governamentais, né? Isso inclui principalmente o quê? Esse modelo, né, que a gente chama de quíntupla hélice. Laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, cozinhas compartilhadas, unidades de produção para pequenas empresas, espaços de coworking especializados no setor alimentício. Né? São promovidos programas de inovação e suporte técnico para ajudar essas empresas a crescerem de forma sustentável e competitiva no mercado. Mas não só isso, né? A ideia desse distrito de inovação orientado pelo modelo de quíntupla hélice significa que existe uma participação, que tem que haver uma participação da sociedade civil no desenvolvimento tecnológico e nesses espaços colaborativos. Aqui são alguns exemplos, né, no mundo, nos Estados Unidos, né, o Charlotte Food Innovation District, que é um espaço colaborativo que busca acessar tecnológicos, recursos tecnológicos para se conectar com mercados locais e internacionais, promovendo essa inovação responsável. O que vem a ser a inovação responsável? É um conceito que a gente trabalha bastante. Inovação responsável é quando você tem a participação da sociedade no desenvolvimento tecnológico, né? Aberto. Então, você tem membros da sociedade que estarão lá para ter certeza que é um tipo de inovação que não vai causar um impacto negativo, ou será mitigado esse impacto negativo do desenvolvimento tecnológico, né? E, no caso, na cadeia de alimentos. O Bonny Valley Food Innovation District é na Irlanda e também tem esse mesmo horizonte de transformar a região em um centro de excelência de agronegócio, de tecnologia alimentar,
fornecendo instalações para essas startups e pequenas empresas escalarem suas operações. E tem também esse uso dos laboratórios. E aí você, com a universidade, dá para fazer muito ensino, pesquisa e extensão relacionado à aplicação de conhecimento científico também numa questão social, né? Não é só voltado para esse setor do negócio do alimento, né? Mas tem também essa capilaridade que chegue de fato nas bases em agricultoras e agricultoras para de fato ser uma inovação responsável e participativa. O Michigan Innovation District, né? Isso foi um aloteamento que eles fizeram pensando justamente na questão alimentar para impulsionar esse tipo de negócio para o fortalecimento econômico desse tipo de negócio na região, certo? Então eles têm ali esses allotments voltado, né? Um para alimento, o outro para bebida, o outro para um tipo de negócio alimentar. Tem um centro de processamento de alimentos, entre outros, né? Então, centros de processamento, distribuição e armazenamento de alimentos ali para estimular essa economia. Então, pensando no potencial agrícola sustentável do RIDES, né, na integração e inovação na fazenda argentina, o que a gente pensou, né? Que Campinas tem uma vocação histórica agrícola que ganha um contexto diferenciado no RIDES, unindo a agricultura, essa possibilidade de produção agrícola com preservação ambiental e a partir de uma vocação local e um desejo desses atores locais também envolvidos com a agricultura de fazer esse projeto acontecer. Então, enquanto Celci, a gente desenvolveu duas oficinas sobre produção agrícola sustentável, a primeira sobre práticas sustentáveis em agricultura nas faixas de amortecimento do RIDES, e a segunda sobre os desafios e oportunidades da agricultura em um distrito de inovação. E o que foi ressaltado, né? O potencial da fazenda como um núcleo de articulação de sociedade civil, pesquisa acadêmica, governo estatal, com foco na produção de alimento, no que eu chamei de agrofood hubs. E os grandes desafios estão a criação de marcos regulatórios e modelos de governança, que seria a próxima fase. Então, o RIDS AgroFood Hub, ou Food Agri Hub, né? Unindo aí, né? O RIDS, a Embrapa, a Prefeitura de Campinas e a Santa Food, com o objetivo de identificar sinergias e fortalecer a colaboração entre esses atores para a criação desse distrito de inovação alimentar, conectando conhecimento científico, tecnologias emergentes e governança pública, e também para endereçar tecnologias, acesso à tecnologia e desenvolvimento de tecnologia por parte de agricultores urbanos e desenvolver pesquisas a partir de demandas sociais desses atores da base. Então, o que a gente tem aqui? Metodologias e parcerias, né, com potencial para pesquisação, de metodologia que promove essa interação entre universidade, governo, empresa, sociedade civil para desenvolver soluções aplicadas e resultados, esperando que esse território integre múltiplas formas de conhecimento sustentavelmente com impactos econômicos e sociais. Os destaques dessa reunião que a gente fez, né, de projetos inovadores que incluem circularidade urbana, gêmeos digitais, a governança, com essa proposta de integração. Atualmente, né, tem um foco no mapeamento de hortas urbanas para melhoria da gestão de dados na cidade de Campinas e para melhorar também o apoio a pequenos agricultores. A Embrapa pode entrar com inovações digitais como inteligência artificial para otimizar a produção agrícola com foco em conectividade. Essas foram algumas das ações que a gente pensou a partir desse projeto. Então, a gente já está fazendo aqui alguma coisa aplicada para o território, certo? Elaboração de indicadores de sustentabilidade, políticas públicas, empreendedores locais para caravanas pedagógicas para esses agricultores também se reconhecerem e a integração da Deep Tech Santa Food no projeto, entre outros. Então, esses são alguns dos temas principais: agricultura sustentável e agroecologia, inovação e tecnologia alimentar, economia circular, governança e políticas públicas, impactos sociais e acesso à tecnologia. Bem, essa é um dos projetos que eu estou trabalhando. O outro também envolve, em relação ao RIDES, articular os coletivos e entender as demandas dos coletivos da Unicamp em relação
a esse território que a Unicamp está capitaneando. Certo? Então, pensando nisso, organizei uma oficina de saberes e empreendedorismos indígenas em territórios do conhecimento para entender, e fiz isso em colaboração com as professoras Cláudia Baré, que é mestranda do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, e a Mara Cambeba, que é assistente social, e ambas são ativistas das causas indígenas. Então, eu já comecei com uma metodologia qualitativa, participativa, entendendo as demandas deles, a experiência desses alunos, né, na Unicamp, desses alunos indígenas. E a criação, o que a gente fez foi criar um ambiente seguro para que eles pudessem se expressar autenticamente, né, em suas experiências, suas dores, as expectativas, promovendo esse diálogo construtivo em torno de questões críticas, como queimada, preservação ambiental e, principalmente, as seguranças dos povos indígenas, que é sempre tão ameaçada. Então, o objetivo da oficina foi garantir a participação ativa desses coletivos na construção do RIDS também, propondo uma escutativa, certo? E para garantir que a Unicamp esteja comprometida com a inclusão, diversidade e étnica desses grupos na construção de RIDS, que não seja só alguma coisa que homens brancos, cientistas, numa posição de poder, tomem as suas decisões. Então, em tempos de crise ambiental, é essencial a integração de tecnologias inovadoras com os conhecimentos indígenas para a preservação dos seus territórios. Né? Então, a gente teve uma participação significativa desses grupos, e isso também compõe um indicador de diversidade étnico-racial no RIDS, para garantir que esses grupos participem. Então, esses estudantes, esses coletivos, compartilharam as vivências, os desafios e evidenciaram principalmente o quê? A luta para garantir a inclusão de seus corpos e seus saberes na universidade. Então, abordamos temas como identidade indígena, território, pertencimento, cultura, saúde mental, aplicações de tecnologias emergentes como a inteligência artificial para a preservação de línguas indígenas e drones para defesa e gestão territorial. E também pensamos economia circular e direitos humanos no contexto dos indígenas. Pensamos em tecnologias para ensino, pesquisa e extensão em diversos campos, então inteligência artificial, drones, segurança, inovação tecnológica e saberes tradicionais, foi com a participação do professor, de um professor da Faculdade de Tecnologia de Limeira, e tem um projeto da USP que utiliza inteligência artificial para fortalecer línguas indígenas no Brasil com os alunos da Unicamp, né? É feito em parceria com a IBM Research Center, para documentar, preservar e revitalizar essas línguas, né? Com tecnologias de processamento de linguagem natural e, claro, né, com a ampla participação de estudantes da Universidade Estadual de Campinas. Né? Então, os professores da USP vêm até a Unicamp para trabalhar com esses estudantes, e a gente pensa, né, em fazer uma parceria e replicar também esse modelo de pesquisa na própria Unicamp. Os temas que a gente trabalhou: identidade, cultura, pertencimento, tecnologia emergente, preservação de línguas, saúde mental, bem-estar comunitário, economia circular e sustentabilidade, direitos humanos relacionados à resiliência ambiental. Então é isso. Eu gostaria também de ressaltar que em todas essas oficinas, né, é muito marcante o interesse das mulheres. Não que homens não tenham, né, obviamente, mas pelo menos aqui nesse contexto, né, nesse microcosmo que a gente está falando da Unicamp, as pesquisadoras da Embrapa, as mulheres da Santa Food, as alunas indígenas, né, a Cláudia, a Angelina, entre outras, que toparam fazer essa construção coletiva, né? Então, eu sempre digo, na minha carreira enquanto pesquisadora, eu encontro sempre muito mais mulheres dispostas a estar nessa construção coletiva, porque o futuro é feminino, é feminista, e mulheres têm que ser integradas nessa produção de território, e digo em termos de marcos legais, reconhecimento, representatividade,
e visibilidade na mídia também, né? Porque continuam sempre, de repente, são sempre os mesmos professores, ou no caso do HIT, são algumas figuras ali, né? São os homens que aparecem na mídia, mas são as mulheres que estão fazendo todo esse trabalho de articulação aqui na base. Tá joia? Então, fico por aqui. Muito obrigada. Espero que tenham gostado.